Olá, sou Michela Vasconcelos, psicóloga e especialista em desenvolvimento de carreira. Atuo há 15 anos com gestão de pessoas dentro das empresas e com desenvolvimento humano. Estou aqui com outros profissionais com um projeto Bússola Estratégica e quero trazer para você, líder, que entendeu que agora, nesse momento da crise, precisa estar muito mais próximo da sua equipe e entender essa complexidade que é o ser humano. Vou trazer o conceito de perfil comportamental, tão necessário, tão significativo para você conseguir, de uma forma estratégica, lidar melhor com a sua equipe e também trazer bons resultados para o seu negócio. Vamos lá falar sobre esse assunto tão importante agora nesse momento? Olá, sejam bem-vindos. Então, vamos falar sobre perfil comportamental. Como que a liderança precisa estar atenta aos perfis comportamentais para lidar de forma mais estratégica e assertiva? Se sabe que há muito tempo a importância de um gestor, de um líder, ele ter esse olhar, ele entender a complexidade que é o ser humano e entender a individualidade, né? Entender cada um na sua individualidade, como cada um reage, tanto à mudança quanto a aspectos de crise, né, que estamos vivendo, para entender, para conseguir alocar e lidar de forma mais estratégica, tanto para as pessoas quanto para o seu negócio. E hoje, então, nós vamos falar um pouco dessa importância, dessa complexidade que é o ser humano e um pouco do conteúdo que é o perfil comportamental. Bom, dentro disso que nós vamos conversar hoje, eu vou trazer um pouquinho sobre o que é o perfil comportamental, o que que define o perfil comportamental, o que que realmente é. E por que que o líder precisa entender? Foi falado um pouco antes, né, do significado disso, mas é fundamental que você, líder, consiga entender a relevância desse tema para realmente lidar com o seu negócio de forma mais estratégica na gestão de pessoas. Os 4 perfis comportamentais que a teoria traz e nos embasa de como lidar com cada um deles. Cada perfil, como eles reagem, como cada um deles reage à mudança, como cada um lida, quais são os motivadores de cada um, quais são as fragilidades de cada um, quais são os medos de cada um e como lidar de uma forma estratégica agora nesse momento. E as estratégias que o líder pode ter, conhecendo através do embasamento que esse conteúdo traz, o líder ele consegue ser muito mais assertivo, ele consegue entender as necessidades de cada um e por isso lidar de uma forma muito mais assertiva. Isto tem vários significados, serve para várias situações e hoje nós vamos alinhar melhor todo esse conceito com a estratégia que o líder precisa ter. Bom, então, o que realmente é um perfil comportamental? Na interação com o mundo, o ser humano, ele traz um padrão de comportamento, né? Para lidar com as pessoas, para interagir com o seu meio, ele vai criando alguns padrões que, sem perceber, são alinhados com os seus motivadores. Cada pessoa possui os seus motivadores internos. O que que são motivadores? São os motivos que levam uma pessoa a ter uma determinada ação. E sem perceber, aquilo vai se tornando um padrão repetitivo em que é possível a gente delinear melhor como cada pessoa reage. E esses padrões, eles estão relacionados com a forma que as pessoas se relacionam, a forma como elas reagem numa tomada de decisão, a forma como elas lidam com as suas atividades, o que elas têm mais facilidade, o que elas têm mais dificuldade, onde elas se sentem mais à vontade e onde elas se sentem menos confortáveis. Isso define, isso está muito relacionado com cada um desses padrões. O perfil comportamental, ele não é um perfil psicológico, até porque o perfil psicológico, o perfil de personalidade, ele é um todo. E o perfil comportamental, ele é uma parte desse perfil comportamental, desse perfil psicológico, porque ele é, na verdade, a ação, é quando a pessoa coloca em ação parte da personalidade dela, quando ela exterioriza, né, a parte comportamental realmente da personalidade. Então, não é personalidade, mas faz parte, é uma pequena parte
sim, do perfil psicológico e de personalidade, ok? Então, por que que é tão importante, né, o líder entender esse conceito? E o que que faz? Quais são os ganhos que o líder que conhece bem o perfil comportamental, ele consegue ter? Primeiro, quando se consegue delinear melhor o perfil comportamental do seu funcionário, o líder, ele consegue ter um maior conhecimento da sua equipe e entender quais são as competências e as fraquezas de cada um. Então, quando eu entendo um todo, né, quando eu entendo o conceito e quando eu aplico isso olhando para a minha equipe, eu consigo com muito mais facilidade entender quais são realmente os pontos fortes de cada uma das pessoas da minha equipe e também consigo entender quais são as fraquezas. E isso vem daí como consequência uma gama de significados e de consequências que nós podemos lidar. Primeiro, é muito mais fácil eu conseguir trabalhar, então, com um planejamento de desenvolvimento para minha equipe, porque eu conheço e consigo alocar melhor cada uma das pessoas com as suas necessidades para o desenvolvimento. Eu consigo distribuir as tarefas e fazer exigências de acordo com a capacidade de cada pessoa. Eu consigo, com isso, melhorar os processos de alocação do colaborador. Então, cada perfil, ele tem um ambiente, ele tem uma tarefa, ele tem uma atividade em que ele realmente desempenha de uma forma muito mais eficaz. E se eu conheço isso, eu realmente utilizo esse conceito para gerir o meu negócio de uma forma muito mais assertiva, como já foi falado. Bom, quando eu consigo trazer, alocar pessoas, colocar pessoas nos lugares mais adequados, eu também consigo, eu tenho com isso pessoas mais satisfeitas. Porque quando uma pessoa ela não está num local em que ela se sinta satisfeita e bem, ela não vai conseguir realizar o seu trabalho da melhor forma e ela também não vai se engajar com a empresa e com a equipe e com os resultados finais do negócio. Agora, se eu consigo fazer isso, remanejar e alocar da melhor forma o perfil mais adequado para a vaga mais adequada, ou então uma atividade, eu consigo ter pessoas muito mais realizadas e muito mais engajadas com a empresa. Uma outra questão é que a gestão aprimorada dos conflitos internos. Quando eu consigo fazer tudo isso, eu consigo realmente gerir os conflitos, eu consigo entender as necessidades de cada um. Quando existe um conflito, eu consigo entender muito mais rápido, eu, líder, né, entender muito mais rápido como que aquilo ali está acontecendo, por que que está acontecendo e consigo tomar uma decisão muito mais rápida de acordo com o entendimento que eu tenho do perfil de cada uma das pessoas. E com isso também eu melhoro a decisão, eu melhoro a tomada de decisão e também a otimização do tempo no enfrentamento da crise. Quando eu tenho pessoas mais satisfeitas e pessoas certas nos locais certos, com certeza os meus processos eles vão andar muito mais rápido. As pessoas elas vão ser, além de eficientes, elas vão ser mais eficazes. E isso traz uma otimização de tempo muito maior, muito melhor. E a minha tomada de decisão, tanto a minha tomada de decisão quanto a tomada de decisão da equipe, ela flui de uma forma muito mais tranquila, porque realmente as coisas estão acontecendo com muito mais base e com muito mais tranquilidade. Então, esses são os principais pontos e a relevância e a importância do porquê o líder precisa entender sobre perfil comportamental. Ele é um todo, na verdade, é uma das questões mais estratégicas, é conhecer o ser humano, entender cada uma das pessoas para alocar melhor nas suas atividades, nos seus cargos, com as suas demandas, cobrar da melhor forma possível, de acordo com cada perfil, e aí eu tenho várias consequências positivas para o meu negócio. Vamos então agora falar sobre os 4 perfis comportamentais e entender um pouco das características de cada um deles para realmente conhecer essa teoria que nos traz tanto embasamento para lidar com pessoas. Primeiro, tem algumas considerações que são fundamentais para nós entendermos realmente essa teoria.
Primeiro, é fundamental nós entendermos que não existe perfil mais adequado e perfil menos adequado. Não existe perfil, um melhor perfil e um pior. Existe em cada um dos quatro os pontos fortes de cada um e também os pontos falhos de cada um. Isso é muito importante a gente entender. Outro aspecto é que, embora seja a teoria entendida de forma individual, olhando as características de cada um, é muito importante nós entendermos que todas as pessoas elas possuem os quatro perfis. Mas por que nós falamos individualmente? Primeiro, para o melhor entendimento e porque cada pessoa possui de 1 a 2 perfis que são predominantes no seu padrão aí comportamental. Então, vamos entender um pouco esses quatro, como cada um desses quatro reagem, como cada um desses quatro se comporta. Então, nós temos aqui o primeiro deles, que é o perfil executor. O perfil executor, ele é totalmente orientado para resultados. Ele é competitivo, ele é objetivo e ele é confiante. Então, aquelas pessoas que vão muito para ação de uma forma muito rápida, provavelmente elas vão porque o motivador principal é resultado, porque eles estão orientados para o resultado, eles querem agir para realmente conquistar o resultado da forma mais rápida possível. São competitivos e eles são objetivos e diretos. Se você conhece aquelas pessoas que elas conseguem passar um feedback de uma forma muito tranquila, muito direta, às vezes direta demais, é porque provavelmente essa pessoa é um executor. São pessoas que são muito confiantes e por isso que elas vão muito para ação muito rápido e por isso que elas são tão objetivas e tão diretas. Assim como eu mencionei há pouco que cada um dos perfis existem os pontos fortes e os pontos falhos, nós já podemos olhar aqui no executor, né? Porque é um perfil que muitas vezes ele é valorizado por sua rapidez, por sua tomada de decisão rápida, por ser uma pessoa muito objetiva, com foco em resultados, mas são pessoas que por esses motivos também elas falham, porque elas são, de certa forma, também impulsivas. Como elas vão muito rápido para a ação, elas se sentem muito à vontade e têm como objetivo principal o resultado, muitas vezes elas não pesam, elas não ponderam o que é necessário realmente analisar. Elas não fazem uma análise, elas não fazem um planejamento daquelas atitudes e daquela tomada de decisão, porque realmente aquilo não importa. E isso acaba sendo um ponto fraco do executor, porque muitas vezes é necessário esse tempo e essa ponderação para uma tomada de decisão. Ok? O segundo perfil é o comunicador, e como o nome mesmo diz, são pessoas comunicadoras. São pessoas influentes que gostam de estar com outras pessoas. Elas são articuladoras, persuasivas e motivadores também. Então, são pessoas que se sentem muito bem no meio de outras pessoas, elas têm como motivador principal outras pessoas, estar interagindo com outras pessoas. São aquelas pessoas que não têm receio nenhum de estar comunicando, de estar falando, de repente subir a um palco, de fazer alguma articulação, de se comunicar, de vender algo, de convencer alguma das pessoas de alguma coisa. Então, são pessoas realmente que se sentem muito à vontade com outras, na interação com outras pessoas e se comunicando com essas outras pessoas. Os seus pontos falhos, muitas vezes por ter como objetivo principal a comunicação com pessoas, quando precisam desempenhar uma tarefa muito mais metódica e burocrática, essas pessoas se sentem desmotivadas e têm dificuldade de lidar com detalhes e realmente ser mais precisas e organizadas para isso. Ok? O outro perfil é o analista. Tá? As pessoas analistas, como o nome mesmo já diz, são pessoas analistas, criteriosas, perfeccionistas, são especialistas, elas dominam, por elas ser muito perfeccionistas, elas vão a fundo daquilo que conhecem e do que precisam conhecer, então elas se tornam especialistas naquilo que fazem. Elas são organizadas e elas são conservadoras. Os analistas são aquelas pessoas que elas precisam entender um processo como um todo, elas precisam entender
estar ciente do início, do meio e do fim. E elas são muito criteriosas. Quais os pontos falhos do analista? O analista, como ele se prende muito a detalhes e ele fica muito preocupado com o que realmente vai ter de consequência dos atos deles, muitas vezes ele tem uma tomada de decisão muito demorada, porque ele pesa muitos prós e os contras de uma decisão e acaba demorando muito nessa situação. Como também eles são muito criteriosos e muito perfeccionistas, o tempo para uma atividade se torna muito maior do que os outros perfis, porque ele preza demais pelo perfeccionismo e esse apego aos detalhes faz com que esse perfil demore muito para finalizar uma tarefa, ok? Esses são os pontos fracos do perfil analista. O outro perfil, que é o planejador, são pessoas que têm por natureza acolher outras pessoas. Elas são pessoas moderadoras, elas também são organizadoras e elas estabilizam. E elas são pessoas muito leais com o próximo. São pessoas que geralmente nós nos sentimos muito bem com essas pessoas, porque essas pessoas elas trazem um acolhimento muito grande, um foco em pessoas muito grande. São pessoas que planejam, pelo nome mesmo, nós já conseguimos perceber que são planejadores, elas conseguem ter um pensamento estratégico muito bom e olhar o todo também de uma forma muito mais estratégica. Os pontos falhos do planejador é que ele também, por ter muito foco em pessoas, ele acaba muitas vezes se desvinculando do objetivo principal de uma atividade, que pode ser o resultado. Então, como ele coloca esse foco em pessoas, ele acaba se distanciando um pouquinho dessa questão do foco em resultado, ok? Esses são alguns pontos, e para a gente ter também alguns conhecimentos de características de diferenciar esses perfis, eu vou trazer também alguns pontos importantes. Aqui nós temos, nesse desenho, nós temos o perfil executor, que também é chamado de dominante, e o perfil comunicador, que também é chamado de influenciador. Essa parte de cima do desenho, que são esses dois perfis, executores e comunicadores, eles estão totalmente à vontade com o meio que eles vivem. Então, eles se sentem até mais fortes do que o ambiente que eles vivem. Por isso, eles são pessoas que vão muito mais fácil para a ação, porque eles estão tranquilos com as consequências das atitudes deles, não estão tão preocupados, ok? Essa outra parte, a parte de baixo, que são os planejadores e os analistas, são pessoas que elas se sentem um pouco inferior ao meio. E por isso elas demoram muito para tomar uma decisão, porque elas pesam demais os prós e os contras de toda a decisão e de toda a ação que elas forem ter. Então elas se prendem muito e por isso a demora. Outro aspecto importante é olhar esses dois, esse lado aqui, onde nós temos o comunicador, influenciador e o planejador, e esses dois, eles têm totalmente foco em pessoas. Então, tudo de uma forma diferente, claro, mas tudo que eles forem realizar e fazer está direcionado para pessoas. O motivador desses dois está em pessoas. Esse outro lado já é ao contrário, eles não têm foco em pessoas. Claro que de uma forma diferente, o executor ele tem foco em resultado e o analista ele tem foco em processo. Então, são pessoas que não têm foco em pessoas. Eles executam, eles fazem o trabalho deles sem ter esse cuidado maior com a questão pessoas. Então, esses aspectos também são bem importantes para entendermos sobre o perfil comportamental. Vamos então agora entender um pouco mais sobre o que fazer com cada um desses perfis. Vamos agora então olhar de uma forma mais estratégica como você, com esse conhecimento que você adquiriu sobre o perfil comportamental, como lidar melhor com a sua equipe, com os seus liderados agora nesse momento da crise. Qual a direção seguir? O que realmente eu possa fazer com esse conhecimento?
Então, você pode encontrar a melhor estratégia para o seu negócio superar a crise, mas se não engajar as pessoas que executarão, de nada servirá a sua estratégia. E este é o principal motivo para nós falarmos aqui sobre perfil comportamental. Não existe estratégia mais avançada para superar uma crise se realmente nós não conseguirmos fazer com que as pessoas que vão executar essas estratégias, elas se engajem com o objetivo principal, com o propósito de cada uma das estratégias. Então, como liderar cada um dos perfis? Para cada perfil existe uma dor principal agora nesse momento da crise. E aqui é importante nós falarmos sobre cada dor de cada um desses perfis, como você, líder, pode realmente entrar em ação e também como explorar cada capacidade específica de cada um dos perfis. Então, vamos iniciar pelo executor, né? Então, você, líder, que tem o seu liderado executor, qual é a dor principal dele neste momento da crise? É perder autonomia para gerar os resultados que são tão importantes para ele. Então, neste momento, até por uma questão de circunstâncias, né, da epidemia, nós sabemos que muitas ações que antes estavam acontecendo foram canceladas ou realmente foram deixadas para um outro momento. E isso é importante você, líder, entender que o seu liderado executor, ele tem uma necessidade muito grande de ter autonomia e de entrar em ação para realmente executar e para conseguir os resultados necessários. E agora, no momento da crise, ele se sente muito perdido quando ele perde essa autonomia e esse objetivo principal dele. O que pode ser feito? O que você, líder, pode fazer nesse momento? Primeiro, criar metas e indicadores claros. Se de repente teve que remanejar, não são mais os mesmos objetivos, as mesmas metas, mas agora, nesse momento da crise, então que sejam criadas novas metas e novos indicadores para esse liderado entender que ele está, sim, indo em busca de algo e que ele consegue ir executando e trazendo o resultado que por ele é tão desejado. O que explorar desse perfil? Bom, principalmente a rápida tomada de decisão é uma das características principais desse perfil e você, como líder, deve explorar ao máximo, já que para ele é importante, ele tem essa facilidade e isso, em alguns momentos, realmente é muito bem-vindo dentro de um negócio. E a necessidade também dele de desafio, entender que esse é um dos perfis que mais precisa de desafios, é fundamental para você, líder, conseguir lidar com isso e conseguir alocar esse perfil em um momento em atividades que realmente tragam um desafio para essa pessoa. Ok? Esse é o perfil executor. Agora, o comunicador. O que realmente é a dor do comunicador agora nesse momento da crise? Bom, o comunicador, ele tem como pano de fundo para as atividades dele a leveza e o otimismo. Como ele gosta de levar as coisas de uma forma muito leve e muito otimista, ele agora, nesse momento da crise, muitas vezes, ele não vai conseguir lidar muito com toda essa pressão e com toda essa negatividade, a ansiedade que o ambiente, que a própria crise está trazendo. Ele pode se perder muito nisso. E como uma das características principais é o trabalho em equipe, muitas vezes, se você precisou ter esse perfil em um trabalho home office, realmente isso pode causar um desânimo e uma desmotivação muito grande, porque essa pessoa vai estar distante daquilo que é o principal motivador, que são pessoas. O que você, líder, pode fazer, que ação principal pode ter com relação a essas pessoas desse perfil? Primeiro, supervisionar o trabalho, porque, como foi falado anteriormente, esse perfil ele tem uma dificuldade muito grande de organização. Então, se ele está de uma forma trabalhando em home office ou de uma forma distante do seu local de trabalho e sem supervisão, ele pode ter muita dificuldade, mais dificuldade ainda de se organizar. Então, mesmo que esteja à distância,
é fundamental que o líder ele consiga trazer uma supervisão para o trabalho desse perfil. E também se mostrar à disposição tanto dessa pessoa quanto da própria equipe. Para ele, como ele tem o foco em pessoas, é fundamental que ele enxergue na liderança dele essa preocupação e esse cuidado com o ser, né, com o pessoas. Então ele vai se sentir muito mais acolhido e num ambiente muito melhor se ele entender que a sua liderança tem essa preocupação. O que explorar? Bom, o comunicador ele tem uma capacidade muito grande de solucionar coisas rápidas. Ele não consegue trazer soluções em que ele tenha que se aprofundar demais, em que ele tenha que ir na raiz daquele problema, quando algo é muito complexo. Mas ele tem uma habilidade muito grande em trazer uma solução para coisas rápidas, para coisas momentâneas, para problemas que estão acontecendo ali no aqui e agora. Então, utilizar e explorar isso dessa pessoa é muito importante e traz um ganho muito grande para a equipe quando consegue realmente colocar ele como um solucionador de problemas imediatos. Ele vai realmente se sentir acolhido, ele vai se sentir motivado e a equipe também ganha e o negócio também ganha com essa capacidade que o comunicador tem. Outra característica principal do comunicador é que ele necessita muito de feedbacks e de reconhecimento. Ele tem como também motivador principal ser reconhecido pelo que ele faz. Então, nesse momento, é fundamental que o líder também consiga trazer feedbacks e consiga estar sempre devolvendo aquilo de importante que essa pessoa fez. Ok? Vamos para o perfil analista. Bom, os analistas, eles temem muito, como eles são muito organizados, eles temem muito conviver e viver em um momento, em um ambiente desorganizado. Então, a dor principal da crise para o analista é realmente ele se desorganizar porque o ambiente está desorganizado. Então, o que o líder pode trazer? Ele pode, dos exemplos principais é fazer um cronograma de tarefas e ter o processo alinhado. Se o processo anterior precisou ser realinhado, ser mudado nesse momento da crise, é fundamental sentar tanto com a equipe, mas principalmente com esses perfis que são analistas, e mostrar o todo desse processo. É fundamental que ele entenda, como foi falado, o início, meio e fim. Ele precisa entender os próximos passos do processo. E o líder fazendo isso vai motivar e vai conseguir trazer mais tranquilidade para esse perfil analista. Bom, o que explorar desse perfil? Como ele é um perfil, e não só no momento de crise, mas como ele é um perfil muito perfeccionista e muito atento a detalhes, é muito importante explorar um pouco isso dele. E principalmente trazer trabalhos em que necessitem esse lado metódico, esse perfeccionismo, essa atenção aos detalhes. Então, o próprio, às vezes, desenho dos processos cabe muito bem ao analista, porque ele consegue fazer de uma forma muito detalhada, muito meticulosa, o início, meio e fim de qualquer processo. Essa é a dica, então, para trabalhar com os perfis analistas. Com o perfil planejador, qual é a dor principal do planejador? É instabilidade e insegurança. O perfil planejador, ele precisa ter uma rotina e uma sequência, ele precisa ter uma linearidade. Então, o que precisa ser trabalhado? O líder precisa estruturar uma rotina e mostrar cuidado com a equipe. Como ele tem uma preocupação muito grande também com pessoas, ele precisa de um ambiente que tenha harmonia, que as pessoas sejam cuidadas e acolhidas. Ele faz isso, mas ele também necessita que o ambiente seja assim. Então, é fundamental que o líder traga esse cuidado, tanto cuidado com a rotina de trazer, né, essa rotina para o dia a dia, mas também esse cuidado com a equipe, de ser do líder acolher as necessidades da equipe. E o que explorar, então, do planejador? A sua capacidade de agregar pessoas e seu pensamento estratégico. Bom, como ele tem essa facilidade, essa necessidade de agregar e harmonizar o ambiente, nesse momento
ansiogênico de crise, é fundamental que o líder consiga utilizar essa capacidade dele, né? Já que se precisa tanto fazer isso, utiliza essa força do planejador para conseguir realmente trazer essa harmonia que não só para o planejador, mas que de certa forma para toda a equipe, para todo o negócio é tão necessária. E também o pensamento estratégico, o planejador, pelo próprio nome, ele tem essa capacidade de planejar porque ele tem um pensamento muito estratégico. Então, nesses momentos, né, em que é necessário ser estratégico, ter tomada de decisão rápida, é fundamental que pessoas assim, que, dentro da equipe, elas tenham voz, elas consigam realmente contribuir com toda a sua capacidade de planejamento estratégico, ok? Então, essa é a contribuição que eu vim aqui trazer sobre perfil comportamental e espero muito que tenha contribuído para você, líder, que está aí na linha de frente, tentando fazer o possível para lidar da melhor forma com as pessoas e com o seu negócio, e que realmente isso tenha lhe trazido uma contribuição e um conhecimento para lidar melhor dessa forma. Muito obrigada, então, e vamos continuar aí com os próximos vídeos dos outros profissionais que estão também trazendo muito conteúdo muito relevante para esse momento. Muito obrigada a todos.